A vida traz muitas oportunidades para parar e pensar. 80% das famílias estão endividadas. Quem não quer evoluir, fique na zona de conforto e trabalhe bastante fazendo sempre a mesma coisa. Você pode ter um estilo de vida que permita lidar melhor com imprevistos. De onde vem essa sensação de falta de grana? Vem de escolhas passadas que meio que engessaram ou limitaram as oportunidades que a gente tem agora. Como montar a reserva de emergências? Bom, a gente tem que aproveitar algumas oportunidades que nos são dadas. Existem oportunidades de aumento de renda, então eu venho vivendo com uma vida que a situação não está fácil, está meio apertada, puxa, consegui negociar, veio dissídio salarial, acrescentei uma atividade à minha rotina. Se eu tive um aumento de renda, um erro que eu não posso cometer é aquele de aproveitar o aumento de renda para me presentear com um aumento de algum tipo de desfrute. Pô, mas não mereço, né? Se eu estou só pagando casa, carro, plano de saúde, escola, a vida está apertada, pintou um 13º, pintou um bônus, não é a hora de pagar uma viagem? Resposta, não. Sabe por quê? Porque esse tipo de privilégio é uma exceção na sua vida. A sua vida tem sido de acordar, comer, trabalhar, dormir, pagar contas e ver a inflação engolir aquilo que estava equilibrado. E sendo uma exceção, você tem que criar alguma forma de fazer com que a sobra de dinheiro, o privilégio de consumir algo novo, seja algo não exceção na sua vida. Como que a gente faz isso? Pintou um dinheiro extra? Pense numa forma de planejar o aumento da renda. Pode ser comprando uma ferramenta de trabalho que te torne mais produtivo, pode ser montando uma loja online, pode ser investindo num projeto, pode ser comprando uma ferramenta de trabalho, qualquer coisa que te permita ou mais produtividade, organizar melhor a agenda, fazer o que você faz em menos tempo. Mas enfim, quando você usa aquele recurso disponível, ou seja, você continua vivendo naquela escassez que você tinha sem desfrutar do dinheiro que você tinha, você está criando a oportunidade da sobra de dinheiro ser algo um pouco mais frequente na sua vida do que era. Se tempo e dinheiro são coisas escassas na sua vida, toda vez que sobra um tempinho para você, você não tem que descansar. Você tem que usar aquele tempo livre para organizar a sua agenda e planejar o que você vai fazer para que no próximo fim de semana você tenha a certeza de mais tempo de descanso. Ou usar o seu tempo livre para pensar numa forma de fazer mais dinheiro. E quanto mais tempo você tem, mais se organiza para ter mais dinheiro. Com mais dinheiro você compra mais ferramentas para ter mais tempo. Uma coisa nutre a outra. Você lidar primeiro com as situações em que o dinheiro entra. Se o dinheiro não está entrando, mudar o estilo de vida. Eu acho que em algum momento nós temos que na nossa vida parar e pensar. A vida traz muitas oportunidades para parar e pensar. Quando vai nascer um filho, quando o filho sai de casa, quando a gente se casa, quando muda de emprego, quando sai de férias e volta com a má notícia de que alguma coisa foi reorganizada na empresa, a gente perdeu o nosso emprego. Todas as situações que muita gente vê como uma situação de dificuldade, de peso, de adensamento do orçamento, é uma situação que a gente pode parar e pensar, cara, eu não vou tentar manter o orçamento que eu tinha. Acho que eu vou redesenhar meu orçamento para adotar um custo de vida mais leve, aumentar meu gasto com lazer, e com esse gasto com lazer, eu tenho um pouco mais de flexibilidade para lidar com o quê? Tanto com o aumento de preço que eu tenho na vida, quanto com os imprevistos. Previ poupar um certo valor. Acontece o imprevisto, eu não vou deixar de poupar, eu vou cancelar o lazer. Você pode ter um estilo de vida que permita lidar melhor com imprevistos, ou você pode ter um estilo de vida tão engessado. A vida traz muitas oportunidades para parar e pensar. Tudo tão comprometido que se você ganhar 10, você gasta 9,9. Você escolheu a prestação da casa, ou o aluguel, ou o condomínio, você escolheu o valor do seu carro, você escolheu o quanto você gastaria de combustível. Tudo aquilo foi planejado. O que não foi planejado foi imprevisto. Então, é muito importante entender que quando eu tenho um estilo de vida que permite comportar imprevistos, eu vou acomodar melhor esses imprevistos. Podia pagar um aluguel, digamos, de R$ 1.500, eu optei por um de R$ 1.200. Podia ter um carro de R$100 mil, eu optei por um carro de R$80 mil. Podia pagar, mas por que eu não estou pagando? Porque eu quero ter mais lazer, eu quero viajar com o carro, eu quero receber amigos em casa, eu quero sair de casa e ir para casa dos amigos. Esse estilo de vida com gasto de lazer, com menos gasto fixo e mais gasto variável, me permite acomodar, por exemplo, um acidente. Então, um risco que as pessoas correm é o de não saber lidar com imprevistos. Por que nós evoluímos? Nós evoluímos porque praticamos um esporte, porque vamos para um happy hour, porque nós viajamos. Por que nós evoluímos? Porque nessas situações a gente conhece pessoas diferentes, a gente troca ideia com pessoas que não estão trabalhando com a gente desenvolve maneiras de pensar que não são aquelas maneiras viciosas do trabalho. Então a gente melhora, a gente evolui, a gente questiona. Se a gente vive de trabalhar e dormir, trabalhar e dormir, a cada semana eu estou com as mesmas ideias na cabeça, eu não vou encontrar caminhos e saídas para mudar na vida, para evoluir, para descobrir outros caminhos. Se você gosta
muito do seu trabalho, cara, não capricha demais nesse trabalho e se dedica bastante a ele, mas sem caprichar demais, porque você vai passar o resto da vida fazendo isso que você faz. Agora, se você quer evoluir, você tem que caprichar muito, superar expectativas, fazer mais do que pedem para você, mas com planos de romper com esse trabalho para poder passar para uma próxima fase. Essa ruptura exige um conhecimento novo, talvez uma ferramenta nova. A questão é que você vai ter que sair da zona de conforto se quiser evoluir. Quem não quer evoluir, fique na zona de conforto e trabalhe bastante fazendo sempre a mesma coisa. Então tem muitas pessoas que não conseguem evoluir na vida pelo medo de perder a renda que tem ou pela incerteza de que, pô, peraí, hoje eu tenho um emprego, eu tenho carteira assinada, eu tô acumulando FGTS, vai ter 13º no fim do ano, vou empreender? Tá certo em ter medo, né? E a gente não tem que subestimar o medo. O medo é a nossa defesa natural contra aquilo que a gente não conhece. O que eu não recomendo é que as pessoas tenham coragem. Porque quando você tem coragem, você faz muita besteira. Você não tem que enfrentar o medo com coragem, você tem que enfrentar o medo com conhecimento, com informação. Se você tá com medo de dar um passo adiante, é porque você não conhece o suficiente sobre aquele passo que você quer dar. Então, não é coragem, e sim informação e conhecimento, aquilo que a gente chama de estudo, que vai fazer com que a gente dê um passo diferente. Eu acho que o conhecimento tem que ser contínuo. Isso sempre foi válido, em que eu convido as pessoas para repensarem aquela antiga visão, não só da carreira, mas é um mundo que se transforma a partir do conhecimento. A gente está no momento em que a Selic já é certeza que vai cair, então com certeza não é hora de fazer financiamentos, porque o financiamento daqui a 6 ou 12 meses estará mais barato do que agora. Em termos de investimento na renda fixa, o pessoal fala, mas quando a Selic vai cair é bom comprar pré-fixado. O problema é que todo mundo tem certeza que a Selic vai cair. O que está barato agora? A gente vê que os fundos imobiliários estão se valorizando. O fundo imobiliário é algo que, você tendo uma carteira bem diversificada, eles realmente dão uma solidez. Você está comprando uma carteira de imóveis, que gera rendimento de aluguel. Esse rendimento de aluguel não deve mudar muito, mas quanto mais cai a taxa Selic, mais se valorizam os imóveis que pagam um certo aluguel. Então, há uma expectativa de valorização dos fundos imobiliários e ainda é um bom momento para se comprar ações que pagam dividendos, as ações que são mais previsíveis. Por quê? Porque ainda o mercado não se aqueceu o suficiente para justificar que, estamos vivendo um bom momento do Brasil. Então, é hora de comprar ações pagadoras de dividendos, fundos imobiliários, papéis de renda fixa, porque eles ainda estão mais eficientes que os fundos, pós-fixados, aqueles que acompanham o CDI, 100% do CDI, 101% do CDI, o mercado está pagando 102, 102,5%. Esses são os títulos hoje mais adequados para quem está investindo nesse momento. As emoções atrapalham muito as escolhas de orçamento. Quando a gente não consegue parar, se organizar, ter o nosso tempo, né, a nossa calma para estruturar bem uma estratégia de estilo de vida, a gente vai seguir o que os outros fazem. As minhas referências do como adotar um estilo de vida, do carro que eu tenho que ter, da roupa que eu tenho que vestir, geralmente são das pessoas próximas de mim. Então, quando a gente pega essas referências do nosso entorno, a gente vai tender a repetir as lições que serão aprendidas ao longo da vida por aquelas pessoas que estão próximas de nós. 80% das famílias estão endividadas. Pô, gente, para de seguir lição de quem está próximo de você, porque a chance de que cada 5 pessoas que você convive, 4 estão ou estarão muito ferradas nos próximos meses. Não faça o que os outros fazem. Você tem que em algum momento parar, pensar, se organizar e montar uma estratégia pensando que você ganha o dinheiro não para pagar as contas do mês, e sim para pagar as contas da vida. É quando a gente falha nesse ponto que a gente começa a construir a tal da ansiedade, que a gente começa a mexer com as emoções. Por quê? A gente está trabalhando, a gente não tem tempo de tomar as decisões. Puxa, que bom que o banco me deu crédito, você assinou tudo bonito, comemorou, estourou champanhe, marcou a pizza com a família. Primeiro mês que você paga a prestação da casa, você fala, meu Deus, cara, como pesa isso aqui. Só que você começa a trabalhar pensando em tirar um atraso que é consequência daquelas decisões que você tomou pouco pensadas. Imagina quem está desequilibrado. Imagina o cara que está endividado e encontra um caminho para talvez sanar aquela dívida dele com um ganho de 1000% ao ano que alguém está prometendo. Então, se o cara que está equilibrado faz grande besteira, imagina quem está desequilibrado. Então, as emoções, elas começam a se construir lá atrás na falta de tempo, na falta de organização.